Olá pessoal, graça e paz a todos os irmãos e irmãs. E vamos dar sequência a essa proposta de estudo sobre soberania de Deus e a nova ordem mundial. Para quem tiver dúvidas sobre esse assunto, eu indico que vocês baixem o e-book gratuitamente na descrição. O link está abaixo na descrição, ok? Eu quero destacar aqui algumas outras razões por que não devemos esperar e aguardar um governo único, mundial, todo-poderoso ou poderoso de um suposto anticristo. Vamos lá. O capítulo que destaco, que vocês podem baixar e ler, não precisam nem assistir esse vídeo, é sobre a soberania de Deus versus fatalismos e conformismos, ou fatalismo e conformismo. O que significa isso? Significa que, a partir do momento que temos a compreensão do que é a soberania de Deus biblicamente, temos o lado contrário, o lado oposto desse pensamento, que são as pessoas que, de repente, quando estão diante de uma suposta profecia ou interpretações variadas sobre uma profecia, sobre uma doutrina, e essas pessoas têm atitudes fatalistas que não poderão de modo algum mudar a situação e também situações de conformismo, ou seja, já que está determinado isso, então eu devo me conformar e esperar o fim. E isso não é bem o aconselhado pelas Escrituras. Nós temos que entender alguns princípios bíblicos que irão nos ajudar a desfazer certas contaminações, certas interpretações que temos recebido ao longo do tempo, em estudos, em filmes, enfim, em livros. Temos que entender alguns princípios básicos. Primeiro, Deus não ordenou de modo nenhum que seus discípulos fossem pregadores do fim do mundo, tipo aquela figura que anda com a plaquinha, né? Aquela figura que anda com a plaquinha no meio da rua, o fim está próximo, como se fosse um profeta fora de época com a plaquinha, o fim está próximo. Deus nunca ordenou isso. Deus nunca ordenou que seus discípulos fossem aquele tipo de pregador que ele traz um peso psicológico, um peso espiritual para a sua igreja. Nós podemos até usar uma expressão mais dura e dizer que Deus nunca ordenou que seus pregadores tocassem o terror no rebanho. Mas, com base em Mateus 28 principalmente, nós entendemos que Deus deu uma ordem que a igreja avance, que a igreja se expanda pelo mundo, que o seu reino se expanda pelo mundo. Temos promessas também que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Também temos ordens que devemos ser sal e luz no mundo. Ora, se devemos ser sal e luz no mundo, se as portas do inferno não prevalecem, se a igreja se expande, não cabe aos pregadores, principalmente em tempos de calamidades, em tempos de pandemias, em tempos de situações diversas, que no imaginário popular as pessoas ficam imaginando que está próximo do fim ou que está vivendo de algum modo interpretativo, um tipo de apocalipse, mas não é isso. Quando a gente começa a examinar as Escrituras e não ficar dando ouvidos a manchetes de jornais e outras coisas do tipo, ou interpretações malucas sobre Apocalipse, nós vamos começar a acalmar, a baixar a poeira e entender o seguinte, uma lógica simples. Se a igreja se expande e alcança milhares de conversões, qual é o espaço da figura de um anticristo nesse cenário? Parece que os pregadores estão pregando com a visão do século XX para uma igreja do século XXI. Esse paradigma tem que ser mudado e não vai ser mudado da noite para o dia. Principalmente os textos mais conhecidos, né? Que é Apocalipse, Mateus 24 e outros textos. Se a igreja se expande e alcança milhares de convertidos,
Qual é o espaço que há para a figura de um anticristo? Porque o anticristo vai ter que dominar sobre a igreja, vai ter que dominar sobre os cristãos. Agora, dependendo da sua linha escatológica, você vai ser mais coerente ou não. Para os dispensacionalistas, quando o anticristo chegar, a igreja não estará mais. Então, de certo modo, na visão, na interpretação dispensacionalista, eles preservam a integridade da igreja. No e-book, eu vou compartilhar com vocês alguns capítulos especiais sobre essa ênfase na soberania de Deus. Eu quero apresentar para vocês 3 verdades que deveriam acabar com toda especulação tribulacionista. São elas: primeira, a soberania de Deus. Segundo, a terra é do Senhor. E terceiro, o triunfo da igreja. Será que você percebe que nesses 3 pontos não há lugar para uma figura de um anticristo? Se você pensar desde já, dentro da sua compreensão, dentro da sua bagagem teológica, dentro da sua compreensão da Bíblia, o que você entende por soberania de Deus, o que você entende por a terra é do Senhor e o que você entende sobre o triunfo da igreja, esses 3 pontos por si só não permitem espaço para um novo Nero, para um novo Nabucodonosor ou qualquer outra figura emblemática do mundo. Muita gente da igreja tem deixado, isso aqui é uma aplicação, né? Eu já ouvi situações parecidas com essa, afirmando que pessoas, a partir do que eles conhecem da escatologia, as pessoas se sentem um tanto deprimidas, um tanto estagnadas por causa da escatologia pessimista, por causa da escatologia que o mundo vai ficar pior, que o mundo está terrível, que o mundo só tem desgraça, só tem coisas terríveis para acontecer. Pessoas que deixam de fazer planos em sua vida, planos simples. Pessoas que deixam de projetar a sua vida com paz, com alegria, deixam de projetar até uma situação extrema de não ter filhos, ou construir uma casa, ou fazer uma faculdade, ou fazer projeções profissionais, construir uma família. Então, esses pregadores que trazem esse peso, essa nuvem escura sobre a igreja, de certa forma, nós podemos afirmar que está acontecendo um tanto de alarmismo e um tanto de terrorismo psicológico. Por quê? A partir do momento que um pregador, principalmente em situações extremas, como estamos vivendo agora recente, em termos de pandemia, mas temos que lembrar que há 100 anos houve uma guerra terrível e houve também pandemia. E quando esses profetas, esses pregadores surgem nesse cenário, tudo parece que fica muito pior. O horizonte fica mais sombrio, o horizonte fica mais terrível e fazem isso, muitas vezes, sem má fé, com uma suposta piedade. Podemos até dizer que pode existir uma má tradição escatológica e alguns consideram que essa sobrecarga, isso acaba gerando um desserviço à igreja, fazendo mais mal ao rebanho do que bem. Eu acabei de receber um texto aqui que alguém jogou na internet e só no contexto brasileiro, nesse mês de julho, nós tivemos um ciclone no sul do Brasil. Desde o começo do ano, praticamente, nós tivemos um problema que não é um problema brasileiro, mas mundial, sobre a questão da pandemia. Aí, alguns meses atrás, algumas semanas, teve o caso de uma nuvem de gafanhotos, que alguns pregadores ficaram meio agitados como nuvens de gafanhoto. Aí alguns falam em guerra biológica,
Alguns vão falar em guerra política, a economia destruída, a fé de muitos esfriando, a depressão, o suicídio, a falta de emprego, as igrejas vazias e as pessoas desesperadas atrás de comida e dinheiro, escândalos na igreja, falsos profetas, a perseguição à igreja, a perseguição por pregar o evangelho, cristãos sendo mortos por pregar o evangelho, nova ordem mundial, comunismo às portas, mães e pais matando filhos, filhos matando pais e mães, e muitos esperando um líder mundial que trará paz, será o salvador da pátria. Isso está parecendo a novela da Record. Então, assim, o problema não são os acontecimentos, o problema não são as notícias. O problema é quem pega todas essas notícias e cria um sistema escatológico. Por quê? Se formos usar as interpretações que se usam para falar sobre fim do mundo, baseado em perspectiva tribulacionistas, eles vão enfatizar principalmente guerras, rumores de guerras, tremores, terremotos e epidemias e fomes. Sabemos que, mundialmente, historicamente, a fome proporcionalmente tem diminuído em comparação aos séculos e milênios anteriores. Isso é fato. Só é procurar as estatísticas e também perceber que por causa da industrialização, por causa dessa logística de transporte de alimentos, hoje há muito mais acesso à alimentação do que antigamente. Embora e apesar de ainda existir uma estatística que coloca muita gente debaixo dessa margem de miséria. Mas podemos afirmar historicamente, cientificamente, que o mundo já presenciou coisas piores com relação à fome. Se formos entrar na questão dos tremores, os tremores sempre existiram, os tremores de terra sempre existiram, não se enquadra exatamente aqui, e olhe que não está acontecendo muitos tremores, e até nessa lista que eu passei agora para vocês, não se dá tanta ênfase a tremores, apesar de ter acontecido um tremor nesse ano, parece que no México, e o México é uma região que sempre existiu esse tipo de fenômeno, mas não vem ao caso. As pestes, no caso, essa pandemia atual está sendo muito explorada por esse contexto tribulacionista de pestes. As guerras, de certo modo, têm diminuído, mas, ao mesmo tempo, há momentos de tensões de guerra. Tensões de guerra sempre existiu no mundo, principalmente século XX e século anteriores, mas principalmente o século XX. E do século XX para cá, nós temos ainda consequências daquela famosa Guerra Fria. Mas não vem ao caso para se enquadrar num contexto de sistema escatológico que venha trazer afirmações sombrias e terríveis sobre o fim, certo? Então, dê uma conferida na apostila para tirar essas dúvidas e também aproveitem para consultar o site revistacristã.org, que tem muitos textos esclarecedores sobre o fim do mundo, sobre escatologia. Ok? Então, essas questões de problemas econômicos sempre existiram, questões de falsos profetas sempre existiram, questões de perseguição aos cristãos sempre existiram, questões de violência sempre existiram. Questões de violência têm algo a acrescentar. Poucos séculos atrás, não havia a quantidade de leis, direitos humanos, de tribunais internacionais, de constituições de países mais democráticos, de constituições que respeitam mais a integridade física, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, assim, hoje, no século XXI, nós temos uma tendência para melhorar nesses aspectos e não piorar.
apesar de algumas ameaças e apesar de alguns contextos, como eu falei no vídeo anterior, de certos reinos, certos governos que têm pretensões expansionistas, mas nós temos, por outro lado, compreensões bíblicas, não pelo que estamos vendo, como se é afirmado na história da igreja, né? Nós temos que fazer a leitura do mundo pelo que está escrito pela Bíblia e não pelas circunstâncias. As pessoas que mais dizem defender as Escrituras, elas mais olham para as circunstâncias do que para a própria Escritura. Esses 3 pontos, a soberania de Deus, a terra do Senhor e o triunfo da igreja, está disponível no e-book para você ler. Eu não vou fazer a leitura linha por linha, mas eu quero que vocês entendam, que vocês captem essa ideia, para que vocês tranquilizem seus corações, que a partir desses 3 pontos não temos espaço para o anticristo. E a exortação que deve ser feita por quem estuda escatologia é: compare os sistemas, estude o passado, estude a história, tenha em mãos uma boa hermenêutica, que é comparar a escritura com a escritura e não comparar a escritura com o Jornal Nacional. Isso acabou virando clichê, mas é uma verdade que precisa ser repetida. Peça sabedoria a Deus e siga em frente para entender o seguinte: Deus deu à sua igreja conhecimento, autoridade, domínio e um reino. Algumas referências: Salmo 115, verso 16, Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, Salmo de número 2 completo, Atos capítulo 4, verso 23 a 31, Salmo 59, verso 8 e 9, Salmo 65, versos 5 e 7, Isaías 40, verso 15 e Salmo 72, versos 4, 8, 11 e 17. Nesses textos, Deus oferece esperança e confiança, enquanto muitos pregadores estão oferecendo medo. Deus das Escrituras está oferecendo esperança e confiança. Quero destacar ainda que, na prática, muitos pregadores que pregam o fim dos tempos de modo sombrio e terrificante, esses pregadores, muitos deles estão vivendo como se não acreditassem. Como assim? Eles estão construindo prédios, templos, expandindo igreja, vendendo livros, viajando pelo mundo para pregar, com boas hospedagens, com viagens maravilhosas, com turismos até em Israel, entretenimentos, colocando seus filhos e netos em boas escolas, investindo em ministérios e exercendo domínio. Exercer domínio e todas essas coisas não tem nada de errado. Deve-se exercer mesmo o domínio. O problema é que eles pregam o terror, eles pregam o horizonte sombrio, mas ao mesmo tempo vivem como se eles não estivessem vivendo na realidade que eles transmitem. Então, a exortação da apostila é: filtrem a retórica e captem o real. Ok? A soberania de Deus deve trazer confiança à igreja em avançar. Todas as coisas estão cativas. Ouça bem, todas as coisas estão cativas pela autoridade régia de Cristo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. A terra lhe pertence. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Não há nenhuma engenharia social ou econômica ou religiosa que possa desafiar o reino de Cristo. A base desse estudo nós podemos definir nesses 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Repetindo: a soberania de Deus, a terra do Senhor e o triunfo da igreja. Vamos ao nosso primeiro ponto: a soberania de Deus. Ainda que muitos reconheçam a soberania de Deus, poucos têm compreensão sólida do que significa isso. Isso não é surpresa, considerando o estado lamentável do conhecimento teológico da igreja, que por sua vez tem ausência de estudo e reflexão teológica,
Muitos sermões e escritos são dedicados. Muitos sermões são dedicados ao amor de Cristo, ao amor de Deus, à imanência de Deus. Embora a soberania de Deus seja negligenciada. E não há maior prejuízo do que deixar essa doutrina de lado. Nós temos que resgatar essa doutrina para trazer calma a essa tempestade escatológica que se coloca no horizonte da igreja. Você sabe o que é soberania? Soberania é uma palavra que é usada como um adjetivo e também como substantivo. Como adjetivo, a palavra soberania descreve alguma pessoa ou coisa que está acima ou é superior a todos os outros, fazendo essa pessoa ou coisa suprema em posição, poder ou autoridade. Ou seja, soberania pode ser alguém que tenha todo o poder e toda a autoridade. E a soberania que nós estamos tratando aqui é exatamente a soberania de Deus. Como substantivo, se refere uma aplicação a um grupo. Como exemplo, um Estado. Um Estado possui autoridade para dirigir ou governar outros. Na apostila ainda há várias explicações mais detalhadas do que significa soberania, palavras na sua raiz do hebraico, palavras na sua raiz do grego, demonstrando melhor o que significa soberania. Quando a igreja fala em soberania, nós queremos dizer que é o mesmo que dizer que Deus tem o direito absoluto de domínio sobre toda a sua criação. Deus é o monarca, Cristo é o monarca supremo do céu e da terra, e como Deus criador e todo-poderoso, ele é infinitamente exaltado em posição, poder sobre todos. Soberania fala do reinado divino pelo qual Deus exerce seu poder irrestrito para governar todas as suas criaturas, exatamente como lhe parecer apropriado para os fins que ele determina. Tem um autor bem conhecido que trata muito bem sobre a soberania de Deus, e para quem for estudar vale a pena procurar, que é Arthur W. Pink, e ele fala de soberania de forma majestosa. Soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus e a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. E como está escrito em Daniel 4,35, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Daniel 4,35. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é onipotente, que Ele é possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus planos. Salmos 115, verso 3. Ninguém pode contrariar os propósitos ou resistir à vontade de Deus. Qual espaço que há para a ideia de um poder mundial anticristão conhecendo a soberania de Deus? Qual espaço que há para um anticristo conhecendo quem governa e quem domina o mundo e todas as coisas? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações. Salmo 22, 28. Deus governa as nações. Deus estabelece reinos. Deus derruba impérios. Deus determina o curso das dinastias segundo a sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15.
Tal é o Deus da Bíblia. A soberania de Deus na Escritura, ela é absoluta, irresistível e infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para a sua própria glória, exatamente segundo a sua vontade. Afirmamos que o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, o oleiro vai moldar conforme ele deseja. Afirmamos que Deus não está sujeito a regra nenhuma, ou lei fora da sua própria vontade, ou fora da sua natureza. Deus é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. A soberania de Deus, declarado de forma simples, é o seu direito de agir de acordo com a sua vontade, o seu poder para cumprir a sua vontade e sua autoridade de governar a sua criação como sua vontade determina. A base da soberania de Deus. A base para a doutrina da soberania de Deus é tanto teológica quanto textual. Primeiro, a soberania de Deus, ela é deduzida dos seus atributos. A Escritura ensina que Deus é independente, autossuficiente e autocontido, significando que Ele é o fundamento do seu próprio ser, não precisando de ninguém nem de nada para causá-lo, sustentá-lo, completá-lo ou ajudá-lo. Ele é independente com respeito à vontade e poder, exercendo ambos sem auxílio ou direção de outro. Podemos afirmar que Deus é completamente separado de todas as suas criaturas, pois elas são, por natureza, em última instância, dependente dele para todas as coisas. O contraste entre Deus, autossuficiente, e suas criaturas, que são dependentes, estabelecem como o Altíssimo Senhor e Supremo Governador. Não pode haver nenhum critério acima ou além de Deus que possa definir ou determinar quem é Deus. Nenhum poder que possa controlá-lo ou limitá-lo. Não existe nenhum tribunal que possa reunir Deus para julgá-lo. Nenhuma lei fora de sua própria natureza santa que possa dirigi-lo ou obrigá-lo. Deus é também infinito em seu ser, infinito em seu poder. Seu conhecimento é infinito, sua sabedoria é infinita e sua santidade é infinita. Essas perfeições infinitas da sua natureza estabelecem seu direito à supremacia no governo daqueles que são finitos em todos os aspectos. Deus, portanto, ele continua sendo um oceano incompreensível de toda perfeição e possuindo infinitamente todas as virtudes que podem justificar a reivindicação do domínio. Tem o primeiro fundamento dele em sua própria natureza. A soberania de Deus, ela é manifesta na doutrina do decreto. A palavra decreto expressa o ensino bíblico que Deus determinou pelo conselho da sua própria vontade um plano que abrange toda a sua criação. De acordo com a Escritura, o decreto de Deus governa todas as coisas e seu decreto é eterno, imutável, incondicional, sábio e todo inclusivo. Somente alguém possuindo soberania total poderia ordenar e trazer à existência todos os eventos. Preste atenção nessa frase que está na apostila. Não poderia haver nenhum decreto se existissem vontades, direitos, poderes e domínios rivais no céu e na terra. Deus possuindo a soberania total sobre todos os eventos da história,
das criaturas, dos seus destinos. Não pode haver nesta verdade, em seu decreto, não pode existir vontades rivais, nem no céu e nem na terra. Essa verdade também podemos afirmar ao contrário. Se Deus Todo-Poderoso e sua vontade não for suprema, então ele não é todo-poderoso. E, por conclusão, também não é Deus. E aqui é uma aplicação. Se um anticristo dominar a terra, o que o Senhor Jesus Cristo fez em seu trono? Eu vou repetir. Se a figura de um anticristo dominar a terra, o que é que o Senhor Jesus Cristo fez e faz no seu trono? Levando em consideração que todos os atributos de Deus estão sobre Cristo. As obras de Deus determinam sua soberania. Deus cumpre seu decreto pelas obras da criação e da providência. Pela criação, o Senhor estabelece sua posse de todas as coisas e o seu direito de governar todas as coisas, isto é, o seu domínio sobre tudo. A soberania de Deus surge naturalmente da relação de todas as coisas para com Ele como Criador total. A doutrina da providência ensina que Deus está exercendo ativamente sua autoridade e poder na criação. E isso assegura que o plano de Deus irá acontecer como Ele determinou no tempo e na história. A providência divina confere tanto a preservação da criação como o governo da criação. Não somente todas as coisas são dependentes de Deus para a sua existência, elas são também dependentes dele para a sua preservação. Além do mais, a Escritura diz que Deus é o Rei de toda a terra, governando em todas as questões dos homens para que seu conselho venha a se realizar. Visto que Ele é o Criador e Rei dos reis e Senhor dos senhores, o soberano supremo dos céus e da terra, todos devem se curvar à sua autoridade. Os textos da Escritura que ensinam a doutrina da soberania são muitos. Espero que essa compilação apresentada seja suficiente para revelar a extensão do testemunho bíblico dessa grande verdade. Vontade soberana. A vontade soberana daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Essa verdade pode ser encontrada nos seguintes versículos: Efésios, capítulo 1, verso 11, Salmo 33, verso 10 e 11, Salmo 115, verso 3, Isaías 14, 24 a 27, Isaías 46, verso 10 e 11, Isaías 55, verso 11, Daniel capítulo 4, verso 35, Romanos capítulo 9, versos 11 a 19, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, Efésios capítulo 1, verso 4, Efésios capítulo 1, verso 4, verso 5, Efésios capítulo 3, verso 10 e 11, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e Hebreus capítulo 6, verso 17. Esses textos irão explicar de forma mais detalhada o que significa que Deus tem sua vontade soberana, cumprindo sua vontade sobre todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade. Uma outra sequência de textos sobre o poder soberano. O poder soberano de Deus, lembrando que o poder soberano de Deus também é igualmente o poder soberano do Filho e do Espírito Santo. Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa difícil para mim?
Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias capítulo 32, verso 27, Jeremias 32, 17 a 19, Jeremias 27, verso 5, Gênesis 17, verso 1, Jó 40, verso 1, livro de Jó, capítulo 42, verso 2, Salmo 89, verso 8 a 13, Salmo 135, verso 6, Isaías, capítulo 40, verso 12, Isaías também, verso 26 do capítulo 40, Lucas, capítulo 1, verso 37, Romanos, capítulo 1, verso 20, Romanos 9, verso 19 e Apocalipse, capítulo 1, versos 8 e Apocalipse 4, 8. Esses textos irão mostrar que não há coisa difícil para Deus, para o seu poder soberano. Outra verdade da soberania de Deus é a sua autoridade, porque está escrito: o Senhor é altíssimo, tremendo e rei grande sobre toda a terra. Salmo 42, verso 2, verso 7 e verso 8. Salmo 2, verso 4 a 11. Salmo 93, verso 1 e 2. Salmo 103, verso 18. Daniel, capítulo 4, verso 25, 26, 34, 35, 37. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21. Romanos, capítulo 13, verso 1. Efésios, capítulo 1, 20 e também o verso 21. Mateus, capítulo 28, verso 19. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15, e Apocalipse, capítulo 1, verso 6, e Apocalipse 7, 14. Esses textos irão mostrar que Deus é o grande rei sobre a terra. A aplicação da soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus se aplica a toda criatura e cada esfera da sua vida. Pois essa doutrina da soberania de Deus, ela revela que Deus tem uma relação com sua criação, ele sendo o próprio Criador, ele tem uma relação e ele quem determina sua vontade e ele quem determina pelo seu poder, ele cria e sustenta e governa com sua autoridade. Tudo que Deus é e tudo que ele faz está dentro do contexto da soberania. A soberania de Deus dirige todas as suas obras. Obras da criação, da providência, da redenção, tudo é executado de acordo segundo o conselho da sua vontade e o seu poder sobre suas criaturas. O universo existe de modo como existe, porque Deus assim desejou. A história do mundo tem revelado e continuará a se desvelar em conformidade exata com o plano de Deus, pois Ele está presente para governar todos os eventos e ações de suas criaturas. Deus não consulta homens nem abre mão de qualquer aspecto da sua soberania. A soberania de Deus indica que toda autoridade humana é derivada. Esse ponto é muito interessante. A partir do momento que dizemos que toda autoridade humana é derivada, temos que entender que ninguém pode realizar sua vontade, o seu plano humano, ou de governo mundial, ou de governo local, sem ter essa autoridade derivada da autoridade maior que é Deus. Os homens podem ter uma medida de autoridade para governar os outros, apenas se Deus lhe conceder. Não há autoridade nem poder senão a de Deus. Existe o que podemos chamar de concessão de autoridade. A concessão de autoridade aos homens não equivale à rendição de nenhum elemento da soberania de Deus. Também podemos chamar de delegação. A delegação de autoridade
é para que os homens possam servir como ministros da autoridade de Deus, por causa de sua glória e reino e para o bem daqueles que ele criou. Dessa forma, aqueles que governam sobre os homens, em qualquer esfera, seja familiar ou na igreja ou no Estado, estão debaixo da lei de Deus e são completamente responsáveis diante de Deus no uso dessa autoridade. Os homens não estão obrigados a obedecer os mandamentos injustos, isto é, aqueles mandamentos que ordenam o que Deus proíbe ou que proíbe o que Deus ordena, dos subordinados de Deus, para que não sejam culpados de desobedecer ao seu soberano supremo. A igreja, ouçam bem, a igreja não deve obedecer a nenhum anticristo. A igreja não deve obedecer a nenhuma autoridade ou mandamento injusto. Some esta verdade ao fato da expansão do reino. Se por um lado nós temos a expansão de um reino, por outro lado não devemos obedecer, não devemos ser subordinados a mandamentos injustos. Some isso e perceba, raciocine, se há espaço para um governo mundial anticristão. A doutrina da soberania de Deus revela a glória, o poder e o domínio de Deus, e deveria fazer todas as suas criaturas se curvarem a Ele em humilde adoração e andar diante dele em completa submissão. O que significa, como o cristão, crer na soberania, na providência e no governo de Deus? Significa que a minha vida está sob a soberania e o governo sábio e santíssimo da Trindade. A Trindade ordenou todas as coisas, a Trindade preserva todas as coisas e a Trindade cumpre seu governo e todas as coisas para o propósito da sua própria glória. Significa que em cada área da vida devo reconhecer e estabelecer o governo, a lei e a autoridade somente em termos da sua lei, a lei de Deus. Infidelidade, lealdade ao seu reinado. Significa que em cada área da vida e pensamento devo afirmar os direitos régios de Cristo, o Rei, e levar todas as coisas cativas a Ele. Um dos erros cometidos pelos pregadores da escatologia sombria é que esses pregadores, independente do seu status, independente dos seus estudos, eles não estão submetendo sua escatologia ao princípio, ao fundamento da doutrina da soberania de Deus. A escatologia deve ser levada cativa ao Rei. Quando a escatologia for levada cativa ao Rei, não se enxergará mais um governo mundial poderoso anticristão. E a segunda verdade é que a terra é do Senhor. Some soberania de Deus e a terra é do Senhor. Não há espaço para um governo mundial anticristão.